a alegria desse sábado. Feliz sábado! Hoje é um dia especial para nós, como toda a cerimônia da comunhão é. E de uma maneira especial, nesta Santa Ceia, como você já viu, nós temos uma disposição diferente. Eu queria convidar você a uma cerimônia solene, reverente, e que nesse momento nós vamos começar. Nós vamos começar, e a mesa está posta aqui no centro da igreja com o objetivo de que todos possam se sentir parte da mesa. Não apenas uma elite eclesiástica da igreja, mas todos os membros parte da mesa. Esse é o propósito dela estar aqui. Mais do que isso, há inúmeras recomendações no espírito de profecia para que o lava-pés faça parte do momento da adoração da ceia. O lava-pés não é um ato isolado ou um pedágio para que você possa tomar a ceia. Não. Ele não é algo que acontece num outro ambiente, que você chega, participa rapidinho e vem aqui para então participar da adoração da ceia. O lava-pés é parte do culto, é parte da adoração da cerimônia da comunhão. Portanto, nesse momento, nós vamos começar o nosso culto, e o nosso culto começará com o lava-pés. Alguns que chegaram antes já puderam participar do lava-pés. Aqueles que estão chegando agora poderão participar do lava-pés que está acontecendo na galeria. De maneira silente, nós vamos cantar alguns coros, alguns louvores. Então o nosso culto de louvor começa agora. Este não é um intervalo, tudo bem? A partir de agora, este é o nosso culto de adoração. Eu gostaria de convidar você que está aqui embaixo, depois da minha oração, a louvar os louvores que o Ministério de Música vai conduzir. Nós vamos ter mais 15 minutos de louvor enquanto o lava-pés continua acontecendo. Terminado isso, nós daremos sequência à liturgia da ceia. Tudo bem? Nesse momento eu quero ler para você esse texto. Evangelho de João, capítulo 13, verso 12 em diante. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Será que a gente compreende o que acontece naquele rito do lava-pés? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nesse momento nós vamos adorar a Deus nesse culto, através do rito da humildade, lavando os pés uns dos outros. Você que já participou, vai poder participar do louvor aqui. Você que ainda não participou, vai poder se dirigir à galeria, onde o lava-pés acontecerá. Quero orar com você, feche os olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui para fazer parte da mesa e comungar dos emblemas do pão e do suco da videira, em memória daquele dia que Cristo Jesus fez. Que seja um dia especial para nós, que seja um sábado marcante de reconciliação, que seja um sábado de perdão, um sábado de abraços, um sábado de amor, é o que eu te peço por Jesus, amém. O nosso culto começou, enquanto o lava-pés acontece, você pode louvar ao Senhor com a gente. Feliz sábado a todos. O momento da Santa Ceia é um momento onde eu tenho uma memória afetiva muito forte. Eu me lembro da minha igreja lá no Jardim São Bento, na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo. Eu me lembro da minha mãe, do meu pai. Eu me lembro das minhas irmãs descendo as escadas da igreja, indo para o momento do lava-pés. Enquanto eles se dirigiam ao lava-pés, eles iam cantando. E era um momento onde eu ficava vendo os meus pais, a minha mãe, as minhas irmãs cantando as músicas do inário, e eu acompanhava. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas eu ia cantando junto. E eu gostaria de convidar você que ainda não teve o seu momento de lava-pés, que você pudesse se dirigir até ali em cima. Enquanto você vai,
e você que está sentado, eu gostaria de convidar você a cantar conosco algumas canções, para que a gente possa se sentir unido através da adoração. Quão bom e quão maravilhoso é. Amém. Lado a lado aqui. Todos juntos. Eu
Que esse possa ser o nosso desejo todos os dias, de estarmos juntos com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos filhos, os nossos avós, juntos nas mansões celestiais. Quantos podem declarar que você pode realmente entregar tudo por Ele? A gente vai cantar, tudo entregarei. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil entregar a nossa alimentação, a nossa vida, a nossa família. Mas nós temos fé que seremos capazes de entregar tudo por aquele que entregou tudo por nós.
A vontade que a gente tem é de continuar aqui louvando. Mas a gente precisa dar sequência à nossa adoração. Enquanto ainda há tempo de lavar os pés, ainda não é o momento da ceia, mas esse é o momento de intercedermos. A nossa igreja tem muitas razões para interceder hoje. Nós intercedemos de maneira especial pela vida do irmão Enoque Lisboa. O irmão Enoque Lisboa e a Tuca estão nesse momento hospitalizados. Ele hospitalizado no ICESP. Nós estivemos juntos essa semana. A gente tem acompanhado a luta do Enoque e o tanto de vitórias que Deus tem dado na vida dele. De maneira que a vida dele é um enorme testemunho da bondade de Deus e do milagre de Deus. E ao visitá-lo essa semana, ele estava em paz. E nós conversamos um pouco sobre uma coisa muito séria, que todos nós precisamos ser confrontados um dia. A afirmação bíblica de que é Deus quem conta os nossos dias. É Deus quem conta os nossos dias. E nós precisamos descansar na segurança de que a sua soberania conhece a nossa história e já contou os nossos dias. Não há médico que possa antecipar os dias e não há médico que possa atrasar, postergar os dias. Ter a confiança de que está nas mãos de Deus é viver uma vida de quem entregou tudo mesmo. Ontem também à noite nós tivemos um pequeno susto. Nós estávamos aqui terminando de organizar a mesa e o Fábio nos avisou que a irmã Geni estava sendo internada aqui no Hospital Adventista na UTI. E aqueles de nós que estávamos aqui, eu, o Jassa, o Luiz, fomos até lá e conseguimos orar com ela. Viu, Ulisses? Um pouquinho antes. E quando a gente chegou lá, ela estava perturbando todo mundo no corredor. Eu falei: Geni, você está indo para a UTI, Geni? Estou indo, pastor, vou descansar aqui hoje. Hoje eu vou dormir aqui. Que espírito, 91 anos. Há muitas pessoas na nossa igreja que precisam de intercessão, por questões de saúde, por questões relacionamentos, questões econômicas. Há muitas razões, mas há muitas razões para agradecer também. E eu quero que essa oração tenha esse tom de agradecimento. Há 13 anos atrás, no dia 9 de maio, a minha mãe e o meu irmão mais velho, que é pastor aqui em São Paulo, estavam entrando no centro cirúrgico do Hospital do Rim, ali na Borges Lagoa. O meu irmão sofria de insuficiência renal. Já há bastante tempo lutava com isso. E naquele dia, há 13 anos atrás, a minha mãe estava doando um dos seus rins para o meu irmão. Naquele dia, a minha mãe deu a vida ao meu irmão pela segunda vez. Só uma mãe é capaz de fazer isso, não é? Todas vocês são o meio pelo qual Deus escolheu trazer salvação ao mundo, porque foi através de uma mãe que Cristo veio ao mundo. Portanto, eu quero convidar você a trazer ao coração a sua mamãe que está por perto ou a sua mamãe que está longe, a sua mamãe que ainda está viva ou a sua mamãe que já descansou, a sua mamãe que está aqui, você que está com a mamãe é pertinho. Eu estou vendo tanta gentinha, né? Olha ali, abraçadinho com a mamãe. Que você abraçasse a sua mamãe se você está com ela aqui. Ellen White, no Lar Adventista, ela diz o seguinte: que as orações de uma mãe continuam fazendo efeito na vida dos filhos, mesmo depois que as mães descansam. Eu não tenho dúvida que as orações da minha avó, que já descansou, ainda estão sendo atendidas na minha vida, pelo tanto que ela orou por mim. Se você já teve, a sua mãe descansou, saiba que as orações que ela fez por você, Deus ainda está atendendo na tua vida. E se você é mamãe, saiba, as suas orações continuarão sendo atendidas na vida dos seus filhos, mesmo depois que você descansar. Então, nesse momento, eu queria que você, se puder, aqueles que não puderem, não precisam, mas que você se ajoelhasse comigo para fazermos uma oração nesse momento.
Querido Deus, nosso Pai, nós estamos agora aqui ajoelhados como família que somos, diante de uma mesa que nos une a todos, que nos torna todos iguais, para clamar por aqueles da nossa família que estão enfermos. Nós mencionamos alguns nomes aqui. Por clamar por alguns da nossa família que estão sofrendo, seja de ordem econômica, de ordem familiar, de saúde mental. Eu não sei o que angustia o coração de cada um de nós aqui, mas o Senhor sabe. Que o Senhor traga nesse momento paz para o coração de cada um de nós. Aqueles de nós que estamos com a mãe distante, queremos trazer ao coração. Aqueles de nós que já perdemos as nossas mães, a nossa mãe, queremos trazer a memória, a dádiva e o presente que o Senhor nos deu, por termos tido pessoas que dedicaram a sua vida, abriram mão, se anularam muitas vezes, para que a nossa vida pudesse ser construída, educada, formada e nos tornássemos quem somos hoje. Foi a minha mãe que me instruiu nos caminhos do Senhor. Foi as orações dela, ainda hoje, que me mantêm nos teus caminhos, eu tenho certeza. De maneira particular, eu quero agradecer a Deus nesse momento pela vida da minha mãe, que completa 70 anos, Senhor. Muito obrigado pelo presente que o Senhor me deu de ter sido seu filho. Também a vida da minha filhinha, que completa 7 anos. Há muitos aqui também que talvez tenham comemorações no coração essa semana. Receba a nossa gratidão, Senhor. A gente só tem o que agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo na nossa vida. Abençoe cada mamãe da nossa comunidade. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, mamãe. Parabéns. Estou vendo algumas pessoas em pé ali ao fundo. Queria pedir gentilmente que você sente-se à mesa conosco. Tem um lugar reservado para você aqui. Eu sei que a maioria tem vergonha, foge um pouco de sentar na frente, mas temos muitos lugares disponíveis aqui, ao meu redor aqui. E a nossa ideia hoje, durante a ceia, é que todos sentassem à mesa. Então, não se acanhe, não se sinta envergonhado. Por favor, venha aqui pertinho da gente. Pode sentar aqui perto. Aqui tem mais lugares. Aqui à minha direita também temos mais lugares disponíveis. Então, você tem aí 10 segundos para se levantar e vir. E você que está sentado no fundão aí também, ó, não precisa ficar no fundão não, vem que tem lugar disponível aqui. A gente vai começar a ceia daqui a pouco. E vai ser legal se a gente puder olhar nos olhos uns dos outros enquanto a gente participa desse momento maravilhoso.
Bom dia, feliz sábado. Deus, quando no Jardim do Éden, o plano da criação passava por vida, domínio e liberdade. Liberdade abundante, liberdade transbordante. Os anos se passaram, Adão e Eva geraram aquele que seria o primeiro homem vindo de um ventre materno, Caim. Os anos se passaram e Caim ganhou um irmão, Abel. E como Deus recomendou aos seus pais, ambos passaram a fazer parte dos ritos de sacrifício, das ofertas e da adoração. Caim era um homem do campo, lavrador, e pela natureza da sua atividade, ele levou para adorar a Deus os frutos do campo. Abel era pastor e levou a primícia de tudo aquilo que Deus havia pedido. Mas se confunde quem pensa que a história de Caim e Abel é uma história de pedido de Deus, ou até mesmo da oferta. A história de Caim e Abel é uma história de coração. O coração daquele que adora, o coração daquele que oferta. O momento da adoração, o momento da oferta é também um ato de encontro, do encontro entre a criatura e o Criador. Ou melhor, é um momento de encontro onde a criatura se achega ao Criador. Deus é ansioso por esse momento, Ele espera ansiosamente, mas quem vem ao encontro dele prestar as suas ofertas é a criatura. Por isso, ao fazer esse encontro, ao se colocar aos pés do Pai, mais do que a sua oferta, mais do que o que Deus tem pedido na sua vida, como está o seu coração? Como você se apresenta hoje diante dele? Talvez essa seja a parte de todo esse rito, talvez seja a parte de todo esse processo que Abel tem entendido e Caim não. Abel, mais do que uma oferta, ele entregou um ato de adoração. Nesse momento, os diáconos vão passar as salvas aqui, e o nosso convite é que, independente da oferta, independente que o seu coração seja um coração aberto para um encontro com o Criador. Podem passar as salvas.
malfeitores morreu. Cante. Por minha culpa, Jesus a vida deu. Você pode ficar em pé. Foi quebrantado, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado, Ele recebeu sem ver bondade, sem ver bondade. Chorou, foi meu pecado que Ele carregou. Foi que por querer amar, e tudo isso foi meu
Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu nos salvar, a despeito de não sermos bons. Mas o Senhor também nos ensinou a Te imitar, para que pudéssemos nos tornar cada vez mais semelhantes a Ti. Conduza e se faça presente, aceite o nosso convite de ocupar a mesa com a gente. Nesse momento nós te pedimos por Jesus, amém. Pode se assentar. Nós escolhemos dessa vez ter a mesa aqui e não, como de costume, ali ao palco, para que a gente pudesse ter esse sentimento de que todos são bem-vindos à mesa em que Cristo Jesus está. A mesa não é reservada a uma elite eclesiástica. A mesa é para todos, e todos são bem-vindos. A mesa é para quem é pecador. A mesa é para aquele que aceita o sacrifício de Cristo Jesus. Todos aqueles que nesse momento reconhecem que precisam da graça de Cristo Jesus, são convidados a participar dos emblemas que serviremos a seguir. Todos aqueles que quiserem. A mesa é para todos, não há quem possa impedir que alguém que deseja ceiar o sangue e o corpo de Cristo seja impedido de fazê-lo. Portanto, se você chegou aqui e não sabe se você pode participar, você é muito bem-vindo, e é por isso que essa mesa está aqui, porque ela é para você. Se você porventura chegou e por alguma razão não participou do rito do lava-pés, o rito da humildade, ainda assim você é convidado a participar da mesa. Eu quero ler com você o texto de Lucas capítulo 22, verso 19 até o 20, os dois versos. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu quero agradecer de maneira especial todos aqueles que ajudaram a deixar a igreja como ela está. Está bonita, não está? Todos aqueles que arrumaram as cadeiras para estarem assim. Todos aqueles que organizaram o lava-pés lá em cima, para que o lava-pés pudesse fazer parte do rito da comunhão. O lava-pés pertence a essa adoração, ele não é um ato isolado, como um pedágio que a gente faz em outro lugar para poder tomar a ceia. Não, ele é parte do processo da adoração, ele precisa estar aqui dentro, ele precisa estar aqui junto. Eu quero agradecer aqueles que prepararam essa mesa, agradecer o louvor, os músicos, porque a gente decidiu que seria assim na segunda-feira. E a gente só pôde organizar assim a partir da quarta. Então, essa equipe maravilhosa dos diáconos, as diaconisas, o diaconato em geral, o pessoal da produção e da música, eu quero agradecer de todo o meu coração por vocês terem topado fazer assim. O texto que nós lemos diz que Jesus pediu que nós fizéssemos isso em memória dele. Trazer a memória é lembrar de algo que está geralmente lá atrás, no passado. Algo que já aconteceu. A gente não tem memória do que ainda não aconteceu. Mas em Cristo Jesus isso é diferente. Porque quando trazemos à memória Cristo Jesus, fazer isso em memória de mim, nesse momento nós trazemos à memória aquilo que Ele fez por nós. Mas nós também trazemos à memória alguém que, depois de ter entregado e derramado o seu sangue e ferido a sua carne, Ele ressuscitou. Essa é a festa da fraternidade do Cristo ressurreto. Nós celebramos aqui não apenas a morte de Cristo, mas a ceia é para nos trazer à memória a ressurreição do nosso Salvador. E quando trazemos à memória a ressurreição, nós trazemos à memória todas as promessas futuras, a segurança de que as suas promessas serão cumpridas, a segurança de que Ele está à porta,
a segurança de que Ele em breve virá. Sabe, nós temos uma tendência muito grande de nos debruçarmos nos sinais a respeito da volta de Jesus. E por alguma razão essa semana, muitos adventistas trouxeram isso no seu coração. Alguns com alguma histeria, outros com alguma vigilância apenas. No capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus faz o seu sermão profético. E no final do seu sermão profético, ele conta uma parábola de 10 virgens que aguardavam o noivo. E que então elas prepararam óleo para que as suas lâmpadas ficassem acesas até que o noivo viesse. Elas estudaram os sinais da vinda do noivo. Elas sabiam tudo a respeito de quando o noivo viria. No entanto, o noivo tardou. Aquelas que foram ter com o noivo, as 10, quando o noivo tardou, elas caíram em sono. No entanto, em algum momento, o arauto do noivo veio anunciando: lá vem o noivo. E quando anunciaram lá vem o noivo, as 10 acordaram. Mas das 10, só 5 tinham óleo para as suas lâmpadas. As outras foram chamadas por Jesus de nécias. Sabe, as nécias eram aquelas que achavam que bastava interpretar os sinais. Elas não tinham óleo suficiente, porque elas achavam assim: o noivo breve virá. E como o noivo breve virá, e eu sei quando ele virá, e ele está às portas, eu não preciso de muito óleo, ele já está chegando. Esse é o problema de focarmos mais nos sinais do que no noivo. Esse é o problema de nos sermos mais apaixonados pelas interpretações proféticas do que com o relacionamento do noivo. Aquelas que tinham íntima relação com o noivo não estavam tão preocupadas com os sinais, porque a hora que o noivo viesse, elas estariam prontas para receber o noivo. Essa é a importância de nos apegarmos menos aos alarmismos e fanatismos das interpretações proféticas dos sinais, e nos apegarmos mais a trazer ao nosso coração a memória de quem é Cristo Jesus. É na mesa que temos um encontro com Ele, de maneira que, quando vier, mesmo que venha a tardar, nós ainda assim estaremos prontos para recebê-lo. O meu convite nessa manhã, a essa mesa, é para que você busque mais a presença dEle do que os malabarismos escatológicos das interpretações de sinais. Para que você se preocupe mais com a sua paixão pelo noivo do que com a sua paixão pelos sinais. Que você busque conhecer mais do noivo do que dos sinais. Porque quando o noivo vier, você estará pronto e aguardando o noivo. Nesse momento nós vamos trazer à memória aquilo que Ele fez por nós e suas promessas, ao partilharmos do pão e do suco da videira. Eu vou orar por esses emblemas, e na sequência eu vou pedir que os diáconos e as diaconisas venham até aqui para que os emblemas possam ser distribuídos. Eu quero convidar também o pastor Renan para me ajudar aqui. Ele deve estar por aqui, está aqui, já está microfonado, porque ele vai pregar na sequência. Nós vamos abençoar os emblemas para que todos nós possamos partilhar deles, ok? Senhor Deus, nesse momento nós estamos diante da mesa. Estamos fazendo isso porque o Senhor pediu que fizéssemos. O Senhor pediu que todas as vezes que fizéssemos isso em memória daquele dia, até que o Senhor viesse. E um dia nos encontraremos. O nosso encontro não é embaixo da árvore da vida, não. O nosso encontro é na mesa, no banquete preparado, com comida. É isso que vai ter quando o Senhor vier e a gente se encontrar lá em cima. Todos que estamos aqui queremos marcar um encontro. A gente quer marcar um encontro nessa mesa, no banquete do Cordeiro que venceu. Ora vem, Senhor Jesus. A gente não aguenta mais esse lugar.
A gente está sentindo que já não tem mais para onde ir. A gente já consegue ouvir os passos e sentir o calor de um Deus que se aproxima. E que enquanto o Senhor não vem, a gente continue aguardando, com suficiente óleo na nossa lâmpada. E que a gente recarregue as nossas lâmpadas agora, ao participarmos do pão e do suco nessa manhã. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Quero convidar os diáconos e as diaconisas para nos acompanhar aqui no serviço dessa mesa. Ao receberem, você aguarda para que todos nós possamos comer juntos do pão e do suco, ok? Você vai receber os emblemas juntos, eles já estão juntos. Primeiro nós comeremos o pão e na sequência o suco. Mas aguarde até que todos possam receber. Há pessoas que se acomodaram na galeria depois do lava-pés, elas precisam ser servidas também. Algum diácono vai subir aí, tudo bem? Para que vocês possam ser servidos.
pessoal do louvor também acho que já está sendo servido. Aproveite esse momento solene e silente para se conectar com Deus, para orar, para compartilhar com Ele aquilo que está no íntimo do seu coração, aquilo que talvez você precise apresentar a Ele, aquilo que Ele já conhece, mas que precisa do nosso confessar.
Todos aqui dentro pegaram o pão. Alguém ficou sem aqui dentro? O louvor. Aí em cima, todos servidos. Muito obrigado. Os demais diáconos então podem... Ainda alguém que não tenha recebido? Então eu e o pastor Renan vamos nos sentar à mesa junto com vocês. E nesse momento, podemos comer primeiro o pão e tomar o suco. O texto bíblico diz que depois de comerem o pão e tomarem o suco, eles cantaram um hino cheio de júbilo. Nesse momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical cantada pelo nosso time de música, e na sequência a palavra será compartilhada pelo pastor Renan. Que Deus abençoe você. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero,
para nunca mais sair. De repente ouvi tão longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando para nunca mais voltar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar e estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Deixei o meu pastor que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Bom dia, bom sábado. Assim como você está, peço que me acompanhe em oração. Nosso bom, eterno e sublime Deus, obrigado porque hoje nós participamos de um momento, de uma cerimônia estabelecida há tanto tempo atrás, mas que ainda assim, nos dias atuais, ainda traz muito sentido para nós. Nós nos preparamos esta semana, ouvindo relatos, testemunhos de irmãos nossos que viveram esta cerimônia em dados momentos de suas vidas. Nós também temos os nossos próprios testemunhos e podemos aqui contar de que forma o Senhor nos impactou a partir da Santa Ceia. Sim, houve um momento em que nós não participávamos desta cerimônia. Hoje nós temos esse privilégio e lhe pedimos que esta cerimônia seja repetida com muita frequência em nossa comunidade, de tal maneira que esta seja mais uma das formas pelas quais nos ligamos a Ti. Pedimos que nos abra o entendimento mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho foi pregado de formas tão sublimes, bonitas nesta manhã, que eu sinceramente me pergunto se eu deveria pregar agora. Estou realmente tentado a não fazê-lo, porque nós já fomos alimentados de inúmeras maneiras. No entanto, me disseram que as crianças estão aqui embaixo, ensaiando. Se você tem o seu filho ou sua filha, pode levá-lo até lá embaixo, MC, andar de baixo. Então, enquanto elas ensaiam, eu falo com vocês. Assim a gente casa as duas coisas. Na semana passada, nós tratamos sobre amor. Nós iniciamos uma nova série, o título é O Brilho da Liberdade, e eu trouxe 3 ideias naquela manhã. A primeira ideia, você deve se lembrar,
é que o amor rompe as fronteiras entre o sagrado e o profano. Segunda ideia, o amor convive com visões opostas. E a terceira, o amor é o que realmente importa. Falamos sobre amor. O fruto do Espírito é amor, o amor ágape. Mas logo na sequência, alegria. A importância da alegria está no fato de que ela encontra-se no pódio. Em segundo lugar, sim, mas ainda no pódio. O fruto do Espírito é amor e alegria. No ano de 1984, em Quebec, no Canadá, um grupo de artistas de rua decidiram revolucionar a arte circense. Eles decidiram criar um circo em que não houvessem animais. Um circo que o figurino não seria nada próximo do engraçado ou do ridículo. O figurino seria impressionante, bem elaborado, sofisticado, bonito. As músicas e a trilha sonora seria completamente original. Qualquer outro circo, qualquer outro espetáculo e apresentação, sim, poderiam copiar as nossas músicas, mas nós nunca copiaremos música de nenhuma apresentação. Este circo também iria focar nas acrobacias artísticas. E foi assim que nasceu o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil revolucionou a arte circense, como eu disse, e em seus primeiros 10 anos de existência, apresentaram-se em 10 países diferentes, para milhares de pessoas. E ao longo destes 10 anos, eles elaboraram, criaram 6 diferentes espetáculos. Todos estes espetáculos prepararam o caminho para o melhor, o maior e mais emblemático espetáculo do Cirque du Soleil. O espetáculo que recebe o nome de Alegria. Esse espetáculo começou a ser apresentado em Montreal, no Canadá, 10 anos depois, 1994. Foi tão emblemático que foi também duradouro. Foi o espetáculo mais duradouro, mais longo do Cirque du Soleil. 19 anos de apresentações. Inclusive, em 2007, o espetáculo Alegria apresentou-se no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. E há rumores de que em 2026 esse mesmo espetáculo voltará a se apresentar em nossa cidade. Se você for, por favor, lembre-se de mim. Cirque du Soleil, um circo que revolucionou toda a arte circense. A Marisa Monte disse que a vida é um circo. Na sua música Gentileza, ela vai dizer que o mundo é uma escola e a vida é um circo. A vida do Cirque du Soleil é uma vida de acrobacias de tirar o fôlego, cenários impressionantes e músicas envolventes. Mas quando eu penso em circo, a imagem que me vem à mente não são as acrobacias. A imagem que me vem à mente é a imagem de um palhaço. Quando pensamos em circo, a figura não é do acrobata, mas do palhaço. Tanto que o palhaço está para o circo e o palhaço é um símbolo da alegria. A alegria está para o palhaço. Quando considero alegria, quando consideramos o que é alegria, a figura, a imagem, a pessoa é o palhaço. E por isso que nesta manhã, nesses poucos minutos que temos, eu quero usar o figurino de um palhaço para tratarmos sobre alegria. E antes que você possa se escandalizar ou me julgar por isso, lembre-se que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a batalha do cristão, usou a armadura de um soldado romano. E ele tratou sobre o que é fé, tratou sobre o que é salvação, tratou sobre justificação,
usando os elementos de uma armadura de um soldado romano. E eu quero usar 3 coisas do figurino de um palhaço para conversarmos sobre alegria. Primeira coisa, a maquiagem exagerada. Segunda coisa, a roupa colorida. E terceiro, os sapatos desproporcionais. E a primeira ideia que eu quero conversar com vocês está em Provérbios 15, verso 13. Maquiagem exagerada, roupa colorida, sapatos desproporcionais. Vamos falar sobre alegria a partir do figurino de um palhaço. E a primeira ideia está em Provérbios 15, verso 3, anota aí. A alegria é a resistência que transforma o rosto em testemunho. A alegria é a resistência que transforma o rosto em testemunho. Provérbios 15, verso 13, diz para nós: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Como mencionado, o rosto do palhaço carrega uma maquiagem exagerada. Essa maquiagem do palhaço, ela não tem uma função estética. Esta maquiagem tem uma função simbólica, é funcional. O objetivo é que esta maquiagem amplie as expressões, o sorriso, o choro, para que uma pessoa que está lá longe consiga identificar quais são as emoções do palhaço. Então, a maquiagem do palhaço remete ao fato de que ele está ampliando as suas emoções. Quando nós consideramos o rosto de uma pessoa, o nosso rosto, nós sempre comunicamos uma mensagem com o nosso rosto. Sabe aquela ideia de que a pessoa que vê cara não vê coração? Mentira. Porque o rosto sempre transmite uma mensagem de tristeza, de paz, de preocupação, de leveza. O semblante fala e revela aquilo que está no interior. O rosto fala, mesmo que a boca esteja fechada. Quando eu era mais novo e estava numa sala de aula, a professora dava aula e eu, viajando nas minhas ideias, pouco preocupado com a explicação, fazia uma cara de paisagem para que ela pudesse saber que eu estava prestando atenção e não desconfiar quais eram os meus pensamentos. E ela dizia assim: vocês estão me olhando, mas eu sei que vocês não estão prestando atenção. O professor consegue identificar isso. Um outro exemplo, Deus se encontra com Caim, olha para ele e diz: Caim, por que você está tão irado? Por que o seu semblante está caído? O rosto fala, transmite uma mensagem. Que mensagem o seu rosto transmite agora? Vocês estão olhando para mim, mas não sei se estão prestando atenção. O rosto revela o coração. E se nós desejamos saber o motivo do rosto ter perdido o brilho, o primeiro lugar a ser investigado é o coração. A pergunta é: como que a alegria, sendo um fruto do Espírito, pode nos ajudar a lidar com essa questão do rosto? A palavra alegria, ouçam, a palavra alegria vem do grego kará. Esta palavra em grego vem da mesma raiz da palavra caris. Alegria, kará, vem de caris. Caris é o grego de graça. Alegria e graça têm a mesma raiz. Em outras palavras, a verdadeira alegria não brota, não nasce, não floresce das circunstâncias favoráveis, mas da graça recebida. Ou seja, a alegria não é sobre o que deu certo, é sobre o que foi recebido de graça. Nós não ficamos alegres por aquilo que deu certo, favorável. Ficamos alegres por aquilo que foi recebido, a graça. É por essa razão que Paulo, mesmo preso, vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve estas palavras na carta aos Filipenses, que é a carta de Paulo que mais contém o vocábulo alegria. Alegria, alegria. E Paulo, enquanto escrevia esta carta,
estava preso. Em outras palavras, a alegria de Paulo não era influenciada, não era contagiada ou contaminada com a situação em que ele estava. Ele estava preso, mas não era ela que influenciava a sua alegria. Ele estava esperando o seu veredito, mas não era isto que influenciava a sua alegria. Porque ele entendeu que a alegria não é sobre o que deu certo, mas é sobre o que foi recebido de graça. Mas há um obstáculo para isso. O obstáculo é que as pessoas salvas, que receberam a alegria, entendem que devem manter a sua salvação ligando espiritualidade com seriedade. E com isso, qualquer expressão de alegria é reportada como descompromisso, como carnalidade e muitas vezes como pecado. A pessoa recebeu de graça, mas ela entende que para manter isto, ela precisa ser uma pessoa séria, sisuda, e liga a sua espiritualidade à dureza, à rigidez. Qual é a consequência disso? Nós supervalorizamos quem fala com autoridade. Nós superestimamos os discursos duros. E nós valorizamos aquele tipo de discurso que diz: esse discurso é bom porque ele chamou o pecado pelo nome. Ideias como estas partem de uma compreensão de que Deus está sempre irado. Um Deus irascível, temperamental, colérico. Mas estas ideias, elas não nascem exclusivamente a partir do cristianismo. Elas nascem em casa. Afinal de contas, quando você fazia alguma coisa errada, qual era o último rosto que você não queria ver? De quem? Dos pais. Eu estava ali, naquela janela, tinha uma menininha pequena no colo da sua mãe, e ela pegou a cortina e bateu. Eu olhei para ela, e ela olhou para mim com uma cara de assustada. Ele vai brigar comigo. E eu dei um sorriso, e ela sorriu também. Quando a gente faz alguma coisa errada, quando criança, a gente entende, ou melhor, nós não queremos ver os nossos pais. Por quê? Porque o olhar de repreensão, de decepção, nos traz medo de ficar de castigo. E não é raro eles dizerem frases como: Deus está muito triste com você, porque você fez isso. Jesus não gosta que você faça isso. Está vendo? Eu avisei você, agora Deus está te castigando. Quando nós somos crianças, nós somos inconsequentes. E os pais podem dizer 50.000 vezes que Deus está triste, que 50.000 vezes você vai fazer o que é errado. Mas então, crescemos, nos tornamos adultos. Não precisa falar 2 vezes para o adulto, quer dizer, para alguns adultos. Mas a gente continua com a ideia de que Deus está bravo, de que Deus está irado, de que Deus vai nos castigar. E se alguma coisa acontece, é porque eu não fui à igreja, é porque eu estou longe de Deus. Então entra a experiência de Jacó, que desmistifica esta ideia. Em Gênesis 32, Jacó luta com Deus a noite toda. Na manhã daquele dia, quando amanhece, ele disse as seguintes palavras: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu que sou trapaceiro, eu que sou enganador, eu que sou quem eu sou, vi o rosto de Deus e Ele sorriu para mim. Eu que sou quem eu sou, vi a face de Deus e fui salvo.
Naquele mesmo dia, Jacó encontra-se com seu irmão Esaú. Eles choram, eles se abraçam. E Jacó menciona: contemplar o teu rosto foi como contemplar o rosto de Deus, porque você me acolheu. Diante de tudo que somos, de tudo que fazemos, de tudo que passamos, o rosto de Deus se mostra com graça, salvação e acolhimento. Eu poderia aprofundar um pouco mais essa ideia. João capítulo 1, verso 1, diz que o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 18, vai dizer que este verbo é quem revela o Pai. Porque o Pai nunca foi visto. O rosto de Deus nunca foi visto. Mas Jesus revela o rosto do Pai. E Jesus revela o rosto do Pai trazendo salvação. Não um Deus irado. 2 Coríntios 3, verso 18, vai dizer para nós também que agora com o rosto desvendado, nós contemplamos o rosto de Deus e de glória em glória, vamos sendo transformados à semelhança dele. Espiritualidade não deve ser ligada com seriedade, embora a vida cristã deva ser vivida com responsabilidade, com compromisso. A alegria da vida cristã deve ser ligada com leveza e transparecer no rosto. Quantas vezes, há muitos anos atrás, entrei na igreja e com o rosto de crítico, com o rosto bravo, com o rosto de reclamação, com o rosto de descontentamento, liguei a espiritualidade à seriedade. Quanto perdi e quanto machuquei. Um rosto transformado pela graça torna-se um convite, um reflexo, um testemunho para que outros vislumbrem aquele que o amou, que o encontrou, que o salvou e nunca abandonou. Que mensagem o seu rosto passa quando você entra aqui? Que mensagem o seu rosto passa quando você chega em sua casa? Que mensagem o seu rosto passa quando você se depara com algo que você não concorda? Que mensagem o seu rosto transparece quando você lida ou quando você ouve algo que você discorda? A alegria é a resistência que transforma o rosto em testemunho. A maquiagem do palhaço é exagerada para ampliar as suas emoções. Quais são as emoções que você tem transparecido com o seu rosto? Essa é a primeira ideia. A segunda está em Neemias, capítulo 8, verso 9 e 10. Neemias capítulo 8, verso 9 e verso 10. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a eles: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Primeira ideia: a alegria é a resistência que transforma o rosto em testemunho, baseado na maquiagem do palhaço. A segunda ideia, baseada na roupa colorida, é esta: a alegria é a canção que nasce de um coração livre. Você percebe que a roupa do palhaço, ela é colorida. A roupa do palhaço não respeita regras de cores, combinação de cores. Meu filho não está aqui, eu posso dizer, a gente enfrenta uma batalha tremenda lá em casa, eu e ele.
porque às vezes ele quer vestir algumas combinações de cores e eu tenho muito problema com isso. E às vezes nós entramos em embates terríveis. Ele diz assim, para acabar a conversa: este é o meu jeito. Não tem o que dizer. Se é o jeito dele, ok, sua personalidade é essa, eu respeito ela. Mas a gente enfrenta muitas batalhas com relação à combinação de cores. A roupa do palhaço está pouco se importando com a famigerada paleta de cores. E quando eu olho para a roupa do palhaço, a ideia que ela me passa é liberdade. Liberdade. Liberdade e alegria andam juntas. Porque sem liberdade não há alegria. E a alegria é um reflexo da liberdade. Mas se Jesus nos oferece liberdade, por que ainda permanecemos presos ao nosso passado, às nossas dores, aos nossos traumas? Se liberdade produz alegria, se alegria é o que nós desejamos, se liberdade é o que Jesus nos oferece, por que ainda permanecemos presos? Jesus foi o homem mais livre que já andou nessa terra. E ele responde esta pergunta lá em João capítulo 8, 32. Você conhece, não precisa abrir. O que diz ali? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, Jesus faz uma junção, uma conexão entre verdade e liberdade. A dificuldade em experimentar liberdade vem de nossa vulnerabilidade ao que é falso. Se liberdade e verdade estão conectadas, nós ainda estamos presos. Nós ainda não desfrutamos de liberdade, porque somos suscetíveis ao que é falso, ao que é mentira, que outros contam para nós e que nós mesmos criamos para nós. Em nosso íntimo, vozes enganosas da nossa cabeça sussurram mentiras a nosso respeito, criando medos e preocupações que muitas vezes são imaginárias. Eu listo algumas. Primeira mentira: você nunca será bom o suficiente. Esta mentira nos mantém em constante busca por validação, nunca satisfeitos com quem nós somos. Outra mentira: tudo vai dar errado. E esta mentira transforma pequenos desafios em desastres iminentes. Seu sucesso é apenas sorte, logo todos vão descobrir quem você realmente é. Essa outra mentira desvaloriza nossas pequenas conquistas, até mesmo as genuínas. Outra: a felicidade só virá quando você fizer tudo certo. Essa outra mentira adia indefinidamente a nossa alegria. Outra: seus erros do passado definem quem você é. Isso nega a nossa capacidade de transformação. Seu valor depende da aprovação dos outros. E isso nos leva a uma busca infindável por validação externa. Por que ainda não desfrutamos de liberdade? Porque ainda estamos presos às vozes mentirosas e enganosas da nossa cabeça. E com isso, a gente gasta muita energia tentando responder a estas vozes. E com isso, a alegria escorre dos nossos dedos. Porque a nossa vida começa a se construir em torno de um amontoado de obrigações, alimentando a crença de que os nossos esforços nunca serão suficientes e o nosso valor nunca será reconhecido. Das duas, uma. Quando a alegria escorre e a sua vida vira um amontoado de obrigações, ou você vai fingir, viver de aparências, de hipocrisia, ou você vai fugir, deixar a igreja, deixar o cristianismo, deixar a Deus. E acredite, aqui está falando alguém que já fez as duas coisas. Neemias, capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele leu a palavra do Senhor para aquelas pessoas. E quando elas ouviram a palavra do Senhor e reconheceram a sua condição, começaram a chorar. O padrão de Deus está muito alto para nós. Nós não temos condições de atingir esse padrão de Deus para a nossa vida. E Neemias diz:
não chorem, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Em outras palavras, a força não vem dos seus esforços, mas da alegria que Deus nos oferece como um dom gratuito. Muito etéreo, reconheço. Vou dar um exemplo. Quem joga tênis aqui? Ninguém. Aqui, ok, boa. Imagine então que você foi chamado para fazer dupla com João Fonseca. Você vai disputar uma partida de tênis com João Fonseca, você é dupla dele. Você fica tão lisonjeado em jogar com ele, que você pensa, não sei jogar como ele, mas eu vou me esforçar ao máximo para fazer pontos. Você não é um bom jogador de tênis. Você faz um ponto aqui, outro ali, defende uma bola ou outra, mas quem faz tudo é o João Fonseca. Quem fez os pontos? Ele e você, mas basicamente ele fez muito mais do que você. Foi ele quem defendeu mais, foi ele quem fez mais pontos, e graças a ele o jogo foi ganho. Mas quem ganhou a partida? Os dois. A vitória não dependeu de você, dependeu dele. Tudo o que você fez foi participar. Em outras palavras, quando eu digo que a alegria é nossa força, eu quero dizer que é Jesus quem vence o jogo e compartilha a alegria dele conosco. Essa alegria é um combustível que cobre todas as nossas limitações. Essa alegria nos liberta de uma vida de obrigações insaciáveis, de fugas e de fingimentos. Essa alegria produz liberdade. Ou esta liberdade produz alegria em fazer, em viver. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é a canção que nasce de um coração livre. Terceira e última ideia. Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegria é a resistência que transforma o rosto em testemunho. A alegria é a canção que nasce de um coração livre. A alegria é caminhar com leveza, mesmo sem os melhores sapatos. O palhaço tem sapatos grandes. Você conhece o Cláudio Tebas? Palhaço, brasileiro, escritor, educador. Cláudio foi convidado a fazer um trabalho social na periferia de São Paulo, Grajaú, uma comunidade carente. Ele fez o espetáculo e ao final, um grupo de crianças se aproximou do Cláudio e começou a dizer: tira o sapato, tira o sapato. Pelas regras da palhaçaria, não se pode tirar o sapato porque perde o encanto. Mas ele ouviu, ele sentiu que deveria tirar. E enquanto ele desabotoava o sapato, ele disse assim para as crianças: os adultos vão ver que o meu pé é um pé comum. Com frequência, nós colocamos sapatos grandes em nossas vidas, esperando que eles nos tragam a alegria que buscamos. Porque os sapatos são símbolos que acumulamos com o objetivo de encontrarmos algo. Quando eu era mais novo, minha mãe me colocou num colégio a gente dizia lá em Jabuticabal, colégio de boy. E os boyzinhos usavam tênis da Kicks. Hoje eu nem sei se existe mais. Óbvio que eu também queria um tênis da Kicks.
Minha mãe comprou um para mim. Algumas semanas depois me roubaram. Naquele tempo não se roubavam celulares, se roubavam tênis. E eu pedi: mãe, eu preciso de um tênis da Kicks. Todo mundo usa um tênis da Kicks. Eu preciso de um. Ela disse: não vou comprar, porque se eu comprar vão te roubar. O tênis não é sobre tênis, não é sobre roupa, não é sobre sapato. É sobre coisas que acumulamos, que obtemos, com o objetivo de encontrarmos alegria. As redes sociais nos bombardeiam o tempo todo com uma pressão quase insuportável de que nos falta algo para experimentarmos alegria. Com frequência, nós vivemos à espera constante de que a alegria vai vir quando algo acontecer. E assim, esperamos que a alegria está no próximo trabalho, está no próximo relacionamento, está no próximo projeto. A alegria está em algum lugar que você ainda não chegou. Quando você chegar, você experimentará a alegria. Mas eu descobri uma coisa, que a alegria não é uma descoberta, como se ela precisasse ser encontrada. A alegria é um fruto, e como tal, ela não é descoberta, ela é desenvolvida em nós pelo Espírito Santo. O prazer, o sentimento, as emoções, sim, podem estar ligados, podem estar associados à alegria, mas a alegria não depende destas coisas para ser desenvolvida em nós. A alegria como fruto do Espírito não é controlada por circunstâncias, situações, status ou posições. Porque você pode ter tudo isso e ainda assim querer tirar a sua própria vida. A alegria como fruto do Espírito não é um sentimento, mas é um ponto de vista. É uma maneira de enxergar as coisas. É por isso que Paulo diz: aprendi a viver contente, neste ou neste lugar, vivendo isto ou esta experiência. A alegria como fruto do Espírito é a decisão de viver contente em toda e qualquer situação. A alegria é caminhar com leveza, mesmo sem ter os melhores sapatos. Horatio Spafford foi um rico empresário e advogado cristão, final do século XIX. O Horatio viu grande parte de suas propriedades serem queimadas pelo grande incêndio que houve em sua cidade, Chicago, nos Estados Unidos. Um ano antes, Horatio perdeu seu único filho homem. Ele teve 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. Perdeu seu filho por escarlatina, uma doença infecciosa. Um ano depois, perdeu seus bens. 2 anos depois, em 1873, Horatio decidiu enviar a família para a Europa. Alguns dizem que eles foram tentar a vida na Europa, outros dizem que Horatio apenas passaria um período de férias na Europa. Fato é que a família foi primeiro, e ele ficou nos Estados Unidos resolvendo algumas pendências. Enquanto o navio rumava para a Europa, para a Inglaterra, o navio veio a naufragar-se. As 4 filhas morreram, e a esposa sobreviveu. Quando a esposa chegou à Inglaterra, ela escreveu um telegrama curto, 2 palavras: save it alone, salva só. Quando Horatio recebeu este telegrama, imediatamente rumou à Europa. Pegou o primeiro navio. E enquanto navegava pelo Oceano Atlântico, disseram para ele que aquele era o ponto em que a família havia naufragado e as filhas estavam ali, no fundo do mar. Horatio disse as seguintes palavras: está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Esta expressão do Horatio deu origem à música It Is Well With My Soul, que em português foi traduzida por Sou Feliz com Jesus. E ele escreve na primeira estrofe: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Na semana passada, eu terminei com uma frase: o amor é o que realmente importa. Hoje, não tem como fazer diferente. Eu termino com uma outra frase, para dizer para você que a alegria é o que nos ajuda a continuar vivendo. Que Deus abençoe você. Que Deus preencha você de alegria. Lembre-se que Deus colocou todo o seu calendário baseado em festas. Porque Deus é um Deus festeiro, de alegria, de paz, de amor, de leveza, de liberdade, de testemunho. Que Deus preencha você com alegria. Que Deus preencha a sua cabeça com o óleo da alegria. E que você viva essa experiência todos os dias. É o meu desejo para você. Amém. Deus nosso Pai, te damos graça pela Tua palavra. Mas sobretudo, porque ela encontra caminhos para se achegar a nós. Hoje vimos sobre a alegria. Mais um gomo deste fruto que é o amor. É impossível dizer que ama sem expressar isso por meio de alegria. Alegria que olha para os outros com o rosto leve, não sisudo. Alegria que entende que deve buscar e viver a liberdade própria e dos outros. Alegria que entende que pode andar com leveza, não a partir dos lugares em que estão, das coisas que tem, mas a partir da influência contagiante que o Espírito Santo derrama sobre nós. Vimos também que a alegria é um ponto de vista, não é um sentimento. Aqui estão pessoas que por alguma razão estão tristes, mas o texto menciona que Paulo aprendeu a viver contente, porque ele aprendeu a direcionar a sua própria alegria para um outro lugar, não para a cela, mas para Cristo, não para a prisão, mas para a liberdade que encontramos nele. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa vida seja permeada por alegria, hoje e sempre. É o que eu lhe peço por Jesus. Amém.